Capítulo 5, verso 15 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Verso 17 juntos, vamos lá? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus, fala conosco na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos edifique, e que nesta manhã saímos daqui, ó Deus, fortalecidos e decididos a andar em obediência àquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja saudável conhece e obedece à vontade de Deus espontaneamente, livremente e alegremente. Assim é uma igreja saudável. Ela resolve andar de acordo, em conformidade com a vontade de Deus. Ela não quer estar em oposição, ela não quer estar num caminho diferente daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus deseja para esta igreja. Então ela está alinhada com o Senhor. Ela tem ouvidos sensíveis à voz e à direção do Senhor. A Bíblia no Novo Testamento utiliza pelo menos duas palavras gregas para falar sobre as vontades de Deus. Vontades porque é mais de uma. Uma palavra, a primeira palavra é a palavra bolema. É a vontade de Deus que não pode ser mudada. É o querer deliberado. É mais que um propósito, ou seja, é aquilo que não pode ser mudado, alterado, adulterado. É um decreto. É aquilo que Deus diz e que ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode impedir a ação de Deus. Lá em Isaías 46, verso 9 e 10, Deus diz o seguinte, olha o que o profeta registra, as palavras do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aqui é bolema, toda. Ninguém vai restringir a vontade de Deus. Bolema é o que Deus vai fazer com ou sem a minha participação e ponto final. Deus não vai me perguntar, Ele vai executar. É a vontade decretiva dele. Bolema significa conselho, vontade, propósito. Em Romanos 9,19 diz o seguinte: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, que também é bolema. Quem pode resistir a essa vontade do Senhor? Bolema está dentro da doutrina da soberania de Deus, que fará toda a sua vontade, sem nos consultar. É o que diz as Escrituras em Isaías 43, verso 13, agindo eu, quem impedirá? Dentro da ação soberana de Deus. Ainda em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, nós encontramos essa palavra, quando o apóstolo escreve que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Longânimo para com quem? Com o mundo? Não, para com os eleitos de Deus, escolhidos de Deus, o povo pelo qual Ele elegeu, escolheu antes da fundação do mundo. Diz que Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O todos aqui é esses, não é todo mundo, é esse. Esse é o propósito de Deus. Deus não querer aqui que se perca. Bolema, vontade que não pode mudar. Bolema fala do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo, aquele que não poupou o seu próprio Filho a fim de cumprir sua vontade redentora, seu decreto de salvar. Então, bolema é a vontade de Deus, que Ele não precisa nos consultar.
E não precisa colocar-nos em participação com Ele. Ele diz como a coisa vai acontecer. E as coisas acontecem. A segunda palavra que nós encontramos é telema. Telema é o que Deus deseja, ou se tem determinado para que seja feito, e não necessariamente aquilo que vai ser feito. Tem a ver com desejos, com sonhos. Em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode ou não experimentar essa vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,10, encontramos outra vez a palavra telema. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Telema é o que Deus deseja que seja feito por nós, mas com a opção de pensar ou de fazer diferente, como os mandamentos. Você pode obedecer ou não, os estatutos, os preceitos, as ordens, como a de proclamar o Evangelho. É desejo de Deus que toda a humanidade ouça o Evangelho, que você pregue o Evangelho. Mas você não é obrigado a pregar o Evangelho. Você tem o privilégio de fazer isso, mas é vontade de Deus que você pregue o Evangelho. Se você não está pregando o Evangelho, você não está cooperando com a vontade de Deus. Não quer dizer que as pessoas não vão ser salvas. Não, aqui significa que você deixou de ser o atalaia. Você que perdeu a oportunidade. Telema é a vontade, a escolha, a inclinação, o desejo, o prazer, a satisfação de Deus, o caminho reto do céu para a humanidade que não pode ser cumprido, ou que pode não ser cumprido. Tudo indica que vai acontecer, mas você pode não cooperar. São os desejos que Deus tem e podem não se cumprir. Por quê? Porque Ele exige a nossa cooperação. É Deus revelando seus desejos, é Deus revelando o seu coração. Lá em Êxodo capítulo 3, Deus, Ele desce até Moisés, e Ele abre o seu coração para Moisés, que Ele queria salvar o povo, Ele queria tirar o povo da escravidão. Deus abriu o seu coração, essa era a vontade de Deus. Ali também era telema. Telema é a vontade de Deus em comparação com a vontade humana. Exige cooperação, exige parceria. Isso significa que Deus revelou para nós sua preferência. Onde Ele quer, como Ele quer. Como que Ele quer que nós possamos conduzir nossas vidas. Em 1 João 5,14, o apóstolo expressa, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui não é vontade decretiva, é o desejo de Deus, é a inclinação do coração do Senhor. Então, há coisas que, se eu e você não cooperar com Deus, elas não irão acontecer. Não irão acontecer. Relacionadas a diversos aspectos da nossa vida, inclusive nossas orações. Não irão acontecer, se não cooperarmos com Deus, porque isso tem a ver com uma doutrina da responsabilidade humana. Aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Ele colocou na nossa mão, dizendo assim, isso aqui é com vocês. Isso aqui eu coloquei para que vocês pudessem fazer. Mas há outras coisas que tanto eu quanto você não podem impedir a ação de Deus. Isso tem a ver com a soberania dEle. Você não pode impedir Deus de salvar alguém. Mas você pode cooperar com Deus apresentando o Evangelho da salvação para essa pessoa. Isso é muito importante. Deus não quer anular nossas vontades. Na verdade, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Você tem o DNA de Deus na sua vida. O DNA da vontade de Deus, Ele colocou em cada um de nós as suas faculdades. Ele colocou o seu intelecto em nós, Ele colocou as emoções em nós, e Ele colocou vontades. Ele não nos fez máquinas, mas nos deu livre agência, poder de escolha, poder de decisão. Eu não estou falando de livre-arbítrio. Eu estou falando de livre agência. Você não escolheu onde ia nascer, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, de quem você seria filho.
Mas você pode escolher se você vai comprar o carro vermelho ou branco, se você vai morar numa casa ou outra, se você vai trabalhar num lugar ou no outro. Você pode escolher com quem você vai casar. Você pode escolher andar na vontade de Deus ou não. Deus não quer nos anular. Então não devemos orar para que Deus anule a nossa vontade. Às vezes tem gente que ora assim. Porque a nossa vontade tem a ver com a imagem de Deus em nós. Mas nós devemos orar para que a nossa vontade ela seja condizente com a vontade de Deus. Para que o nosso coração possa amar o que Deus ama. Para que as nossas atitudes possam reverberar as atitudes do Pai. Então Deus não interfere nas nossas escolhas, mas Ele nos dá a direção de sua vontade. Ele coloca diante de nós escolhas, ser bom ou ruim, obedecer ou desobedecer. Havia 2 irmãos, a Bíblia cita Caim e Abel, ambos tinham um relacionamento com Deus, ambos recebiam ordens de Deus, ambos ouviam o Senhor. Mas Caim se rebelou no seu coração. Ele não quis andar na vontade de Deus. Lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 7 e 8, Deus traça um diálogo com eles e diz assim, olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo. Há um telema ali, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, Caim, você tem um telema para resolver. Coloque ele condizente com a minha vontade. Vai ser bênção para a sua vida. Mas se você espanar, se você rejeitar a minha boa direção, eu não vou impedir. Eu vou deixar você ir de mal a pior. E Caim escolheu a má parte. Por isso nós precisamos compreender qual a vontade de Deus, a fim de não andar na contramão, mas andar conforme aquilo que Deus tem para nós. A nossa vontade precisa se conformar com a vontade de Deus. É natural que você tenha muitas vontades, e muitas delas são apetites do seu eu, da sua carne, que agem contra Deus, contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. O interessante é que a vontade de Deus não é um mistério oculto, mas ela é uma realidade revelada. Deus deseja que conheçamos sua vontade. E Ele se apresenta, Ele revelou sua vontade, seja a vontade decretiva, que você não pode mudar, mas Ele dá a conhecer o que Ele vai fazer, o que Ele fez. A vontade de salvar a humanidade aconteceu. Ninguém conseguiu impedir, nem o inferno conseguiu impedir que Cristo fosse para a cruz. Pedro se colocou lá em frente uma hora, não, o Senhor não vai morrer não. Ninguém. A vontade de Deus era a redenção do seu povo em Cristo Jesus. A obra da redenção se cumpriu. Então Deus revelou sua vontade, a decretiva, bolema, e a participativa, telema. O que é preciso então, pastor? Alinhamento, andar consonante. Voltando para o texto lá de Efésios capítulo 5, Paulo está deixando aqui uma direção de bênção para nós. Ele diz assim, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo está tratando de diversos assuntos, entre eles, olha, vocês estão vivendo num mundo muito mal. O tempo de vocês está perdido, vocês precisam remir esse tempo, resgatar esse tempo. O inimigo do tempo roubou-lhes o melhor tempo, a melhor oportunidade, mas você pode remir. Você pode fazer com que isso se torne vontade de Deus. Você pode andar segundo a vontade de Deus. Então você precisa compreender qual é essa vontade. Então aqui Paulo parte do princípio que a vontade de Deus pode ser conhecida. Não devemos ir atrás do que Deus não quis revelar.
Tem gente que está atrás do que Deus não quis revelar. Ele está querendo descobrir só o que é mistério. Mas ele não obedece ao que Deus já revelou. É por isso que a vida dele é tão ruim. Então nós devemos conhecer bem o que Deus já nos revelou. E desde o princípio, do primeiro capítulo de Gênesis, até o último ápice da revelação do Apocalipse, Jesus Cristo, o nosso Senhor, é um Deus que fala, é um Deus que comunica, é um Deus que se revela. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em Cristo Jesus, o ápice da revelação foi comunicado. Então aqui nós nos referimos ao fato de ele afirmar que ele nos deu a conhecer tudo quanto o Pai o tinha revelado. Tudo que o Pai falou ao Filho, tudo que o Filho ouviu, diz que ele revelou. Lá em João 15, e o interessante, você pega o capítulo 15, 16, 17 de João, uma delícia essa leitura, vai falar desse relacionamento, e do Filho comunicando aquilo que do Pai ele recebeu. E diz assim: olha, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então você pode conhecer a vontade do Pai. Ela está revelada, ela está escrita. Você precisa pedir ao Espírito Santo para mostrar para você aquilo que está no texto, para você andar, e para você receber um espírito de obediência para essa vontade. Mas veja que coisa interessante, Jesus Cristo não nos poupou de nada do que precisávamos saber. Na verdade, Ele fez questão de que isso fosse revelado. Por isso, Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, para reforçar, para completar essa obra de revelação que atingiu o seu lugar, o seu ponto mais alto na pessoa de Jesus. Ele é o ponto mais alto da história. Ele é o centro da história. É assim que o apóstolo registrou em João 16, 12 e 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Não vai faltar nada. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Assim então, cooperando com isto, o ministério dos apóstolos, foi sobre esse fundamento que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, edificando a igreja de Jesus Cristo. Ele fala sobre esse fundamento, desse conteúdo da vontade de Deus. Ele diz o seguinte: olha, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, o centro, o lugar mais alto, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Somente pelas Escrituras, o fundamento, e nada além dela, nos foi dado conhecermos de fato, de verdade, a vontade de Deus, seja ela decretiva, seja ela aquela que nós podemos participar, aquela que Deus nos chamou para cooperarmos com ela. Então, nós não podemos jamais culpar a Deus, o Deus revelador, de esconder as coisas mais importantes de nós, de interferir nas nossas escolhas. Pelo contrário, Ele se revelou, e Ele nos deu todas as condições de tomarmos boas decisões, mediante a sua vontade já revelada, já manifesta. E mais, Ele nos deu o seu Espírito Santo, aquele que nos faz lembrar. Mas só lembra daquilo que você já leu, tá, meu irmão? Tem mistério nisso não. Se você não estuda a palavra de Deus, tá? Sua cabeça vai estar vazia do céu. O Espírito Santo não vai trazer coisa nova aí não. Ele vai revelar o que você já recebeu. Ele vai aplicar seu coração, para que a sua vontade ela possa se alinhar com a vontade de Deus. É o Espírito de poder que nos dá direção. E Ele mesmo também nos promete
Lá no Salmo 32, versículo 8, nós lemos nesta manhã: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. A vontade de Deus, telema sendo revelada a nós, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus aspira a nosso respeito, está aí à nossa disposição. E eu quero concluir, meus irmãos. Sabe qual que é o grande problema hoje? É que a gente até conhece a vontade de Deus, mas a gente resolve andar num outro caminho. A gente está procurando culpados, assim como aconteceu lá na queda. O homem culpa a mulher culpa o homem, que culpam a Deus, que culpam a serpente. A dificuldade de se olhar no espelho e dizer assim: o negócio é que a gente não tem andado em conformidade com a vontade do Eterno, é difícil. Por exemplo, o grande problema hoje é que estamos criando filhos sem vontades. Sem vontades. Queremos manipular a vontade deles, não deixamos eles escolherem. Não responsabilizamos eles pelas suas escolhas. Aí cresce aqueles meninos grandes, bobões, estão com 20, 30 anos, 40 anos, está no departamento infantil ainda. Não cresceram, não sabe decidir, não sabe resolver, não sabe atravessar a rua. A gente está cheio de gente assim. Bobões. Não tem vontades. Não sabe escolher. Não sabe decidir. O nosso papel como pais é ensinar a vontade de Deus. O papel dos filhos é escolher se vão querer ou não. Adão e Eva não ficou lá para Caim: ô meu filho, você tem que fazer, não tem jeito. Não. Ele já conhecia a vontade de Deus, tem que resolver. Tem que andar no caminho que Deus prescreveu. Se não quiser andar, vai entrar na contramão da vontade de Deus. Aí vão encontrar um rolo compressor. Deus não vai escolher para você, meu amado, uma esposa ou um esposo. É você que vai escolher. Mas Ele já deu na palavra a direção de como deve ser essa pessoa. Que ela tem que ser crente. Que ela tem que aprender a amar a Deus. Deus não vai dizer assim: é com a Jasmira que você vai casar. Ô, acorda. Não existe esse tipo de revelação. Deus já te deu o manual, a vontade dEle para a sua vida. E é uma vontade participativa. Você pode cooperar com Deus ou não. Se você cooperar com Deus, vai ser bom para você. Se você não cooperar com Deus, não muda nada no céu. O rolo compressor vai passar. É por isso que está cheio de gente que deu ruim na vida. Escolheu errado. Não olhou para a palavra de Deus. Não escolheu condizente com a vontade de Deus. Estava vazio do Espírito de Deus, por isso tomou decisões vazias. Não remiu o melhor tempo, não aproveitou a melhor oportunidade. A vontade de Deus já foi revelada. É por isso que o crente tem um dever de meditar na palavra dia e noite, aplicar na vida. É a vontade de Deus para a sua vida. E quando você vai entendendo a vontade telema de Deus para você, e você resolve cooperar com essa vontade, você é um sucesso. Por isso, o seu fracasso ou o seu sucesso depende 100% de você. E é extremamente bíblico. Deus já deu os valores, os princípios. Você se machuca se você quiser. Ele te deu um manancial, você bebe dele se você quiser. Ele te deu o pão do céu, se você não comer, você vai morrer de fome, desnutrido. Mas está aí, diante de você. E nós precisamos aprender a orar, para que a vontade de Deus, que se faz no céu,
seja feito também na terra. Jesus nos ensinou a orar assim. Está lá na oração do Pai Nosso. Como é difícil fazer aquela oração. Talvez você fez dela uma reza, uma missa cristã. Seja feita a tua vontade. Como é que é? Assim na terra, como no céu. E Deus está falando assim, mas você não ajuda, cara. Você é o problema. Sua oração é hipócrita. Você não coopera 1 centavo. Você está pedindo para eu fazer a minha vontade aí, mas você conhece e desobedece. Por que ora? O problema da gente é não conhecer bem as letras, viu? Nós precisamos orar para que a vontade de Deus que no céu é plenamente satisfeita. Porque Deus diz a um anjo, vai, e ele vai. Diz a um anjo, vem, e ele vem. No céu, o sujeito que resolveu andar na contramão, tomou um chute no traseiro com seus patrícios e desceu. Pouco tempo lhe resta. Só está lá na presença do Pai quem faz a vontade dele. Quem escuta o desejo do coração e sai para obedecer. Então, no céu, a vontade de Deus, o desejo, a telema de Deus, não é o decreto, não. O decreto ninguém resiste em qualquer lugar, no céu, na terra, no inferno. Mas a telema de Deus no céu está acontecendo, perfeitamente. E todos os seres que estão diante do Senhor cooperam com isso. O problema é aqui. A nossa oração, Deus, que a sua vontade seja feita na terra, como ela está sendo feita no céu. E a gente podia, tem giz aí? A gente fazer um círculo assim, ó. E fala, Deus, faz tua vontade aqui. Como o Senhor faz aí. Mas para acontecer aqui, eu tenho que cooperar. Ela é participativa. Ela é participativa. Precisamos trazer para a terra a vontade, o desejo de Deus. A gente precisa anunciar, a gente precisa aplicar nas nossas vidas essa vontade de Deus. Para que alguém diga assim, olha como que ele anda alinhadinho com o chefe. O Senhor Jesus diz que Ele fez toda a vontade do Pai, o único ser que viveu nesse planeta e que estava alinhadíssimo com o Pai, era Jesus. Até quem foi chamado de amigo de Deus, teve seus desalinhamentos. Deus tinha uma vontade para Abraão. Ele ia dar uma herança para Abraão. Era só cooperar em fé. Mas tentar dar um jeitinho. Ainda bem que a salvação não dependia de Abraão, dependia de Jesus Cristo. Talvez a sua oração nesta manhã precisa ser, Deus, eu quero essa vontade na minha vida. A oração ensinada por Jesus aos discípulos, venha o teu reino. Ou seja, não o meu, o teu. Faça-se a tua vontade, telema. Assim na terra, como no céu ela está acontecendo. Jesus faz um céu na minha vida. Deus vai dizer para você, então me ajuda. Me ajuda aí! Me ajuda! Eu quero. É telema, é desejo de Deus. Ele quer que você coopere, Ele quer que você se enche do seu espírito. Ele quer que você seja alguém diferente, seja um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom amigo, um bom servo, um bom funcionário, um bom patrão. É por isso que Ele te deu a palavra dEle, a vontade dEle. E na palavra dEle tem aqui bolema e telema. Tem o que Ele decretou e tem o que Ele deseja.
O que ele decretou, cumpriu, está se cumprindo e cumprirá. Vai vir um dia que o céu vai rasgar. Milícias e milícias de anjos em glória vão romper, escoltando o Rei da Glória. Ninguém vai adiar esse dia. Ninguém. Todos vão se dobrar diante dele. Ninguém naquele dia vai ter telema. Só bolema. Entendeu aí? Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai dizer: ele é o chefe. Para a glória de Deus Pai. Toda. Está aqui. Mas também está aqui a telema. Ele diz assim: ide ao mundo, uma ordem, uma vontade, um desejo manifesto de Deus, e pregar o evangelho a toda criatura. E você resolve não ir. Ele diz assim: seja fiel, até a morte eu vou te dar a coroa da vida. E você resolve não ser fiel. Ele diz assim: ama teu irmão, e você resolve não amar. Ele falou: o que eu decreto acontece, o que eu permito você não quer fazer. Como é que você pode orar? Faça-se a minha vontade, na terra como eu faço no céu. Ore hoje para que a sua vontade humana seja alinhada com a vontade de Deus. Diga a Ele: eu quero cooperar, Senhor, com a sua vontade. Eu quero cooperar, Senhor. Quero conhecer, quero obedecer espontaneamente. Eu quero me submeter ao senhorio de Cristo. E você só terá a escolha antes dele voltar. É o tempo do telema, é agora. Hoje você pode dizer: seja meu dono, meu Senhor, dirija a minha vida. Porque um dia, quando ele voltar com o cetro dele, ele falar: ajoelha, vai ajoelhar. E quando ele dizer assim: vinde benditos, virá. Quando dizer assim: apartai-vos de mim, serão apartados também. Lá é só bolema, é só decreto. Hoje é o tempo. Convido você a baixar sua fronte. Tem um tempo de oração nesta manhã. Quem sabe o seu clamor é: Deus, enche o meu coração da tua vontade. Dispõe meu coração a obedecer o Senhor. Alinha a minha vida com a vontade do Senhor nesta manhã. No nome de Jesus. Convido você então a orar. Depois de uns 2, 3 minutos de oração, o nosso coral vai nos conduzir, adorando o Senhor e nos preparando para a ceia do Senhor.
dos presbíteros.